Então, turminha, vamos lá continuar nossas atividades, né? Vamos para a página 70, ainda falando sobre a água. Agora é a questão da água e a nossa saúde, né? Como é que nós devemos cuidar da água, o que que a água transmite, né? A água suja, quais são os cuidados que devemos ter. Então, vamos lá. Acompanhe aí a leitura e a explicação. A água e a nossa saúde. Vamos conversar com uma infectologista e aprender sobre as doenças infecciosas. Então, ela trabalha, uma médica que trabalha com essas questões das infecções, né? Das doenças que causam infecções, né? Nem sempre água límpida significa água boa para beber. Aquela aguinha que está cristalina, que está sem sujeirinha, nem sempre ela é uma água boa para beber. Como você já aprendeu, a água pode estar contaminada por seres invisíveis a olho nu, que podem não fazer bem à nossa saúde. Como eu falei, o que é olho nu? Que é só da gente olhar, simplesmente a gente não enxerga, que precisa de um aparelho, né? De um microscópio para que a gente possa ver o que tem ali, né? Para saber mais sobre doenças causadas por esses seres, as chamadas doenças infecciosas, leia a entrevista com uma médica infectologista. Com a palavra, vamos lá, a entrevista feita com a médica, né? O nome dela é Gisele. Que exemplos de doenças infecciosas você pode nos dar? Além da dengue e da cólera, a gripe, a raiva, a malária e a AIDS são alguns outros exemplos de doenças infecciosas. Quem são os causadores dessas doenças? Os causadores são seres vivos invisíveis a olho nu, os chamados micro-organismos. Então, não podem ser vistos só simplesmente olhando, certo? Porque eles são muito pequenininhos, são micro-organismos. Como não vemos esses seres vivos sem o uso de aparelhos especiais, podemos nos infectar com eles sem perceber. E assim a doença vai sendo transmitida. Algumas dessas doenças podem ser transmitidas pela água? Sim, podemos ingerir ou entrar em contato com água contaminada por seres vivos que causam doenças como a cólera ou a esquistossomose. Em outros casos, como a dengue e a febre amarela, o ser vivo causador da doença não é transmitido pela água, mas por mosquitos que nela se desenvolvem. A gente ouve falar muito da dengue, né, gente? Falando sobre os cuidados, né? Não deixe a água parada. Por quê? Porque ele se desenvolve nessa água, na água parada. E aí eles vão transmitir a doença, né? A picada desse inseto, desse mosquito, transmite a doença. Como combater as doenças transmitidas pela água? No combate a essas doenças, o saneamento básico é fundamental. As cidades precisam contar com redes de esgotos, tratamento de água e coleta de lixo. Então, vejam, quando a tia explicou, né, sobre os cuidados que nós devemos ter com a água, né, não jogar o lixo. Agora, no conteúdo anterior que nós vimos, né, a questão das fossas que contaminam o solo, e aí o solo contaminado contamina a água que existe no subterrâneo, né, os lençóis freáticos, né, a questão de não jogar o lixo, né, próximo aos rios, aos mares, aos córregos, aos lagos. Então, veja, a gente deve ter muito cuidado, porque a água poluída, ela é um grande transmissor de doenças, na verdade, e não só pela água, mas como vimos agora que tem alguns insetos, né, por exemplo, o mosquito, que se desenvolve nessa água parada. Então a gente tem que ter cuidado com a água porque ele transmite doenças, né? E as pessoas, o que devem fazer para se prevenir dessas doenças? Cada pessoa pode fazer a sua parte, por exemplo, lavando cuidadosamente as mãos antes das refeições, depois de ir ao banheiro, antes e após o preparo de alimentos e mantendo sempre em dia a carteira de vacinação.
Então hoje nós passamos por um momento que nós precisamos ainda mais, né? Ter um cuidado agora triplicado. Se antes a gente falava, olha, lave as mãos, né? Antes das refeições é muito importante que se lave as mãos. Hoje em dia a gente está sentindo bastante isso, não é verdade? A questão da transmissão do vírus, né? Pelo contato. Então é muito importante a higiene. Mas isso já eram atitudes que a gente já deveria ter, ó, há muito tempo. Quem de vocês, quando peguem dinheiro, após pegar o dinheiro, lava a mão? Ou fazia isso antes, né? Que chegar em casa, vindo da rua, chegar em casa e logo lavar as mãos, higienizar as mãos, né? Lavar os alimentos que chegam da feira ou do supermercado, né? Então é muito importante. Então já se falava muito desses cuidados antigamente, né? Anteriormente, até alguns meses atrás, e que se intensificou muito, né? Com essa questão da pandemia, né? A questão do Covid-19, não é? Mas não é transmitido pela água, mas é um vírus que é transmitido, né, pelo contato físico. E como aqui está falando de higienização, sobre higiene, então por isso que a gente aproveitou esse ganchinho para falar um pouquinho, né? Então vamos lá, as atividades. Ó, na página 71, diz assim: agora que você conhece um pouco mais sobre doenças infecciosas, esclareça a dúvida dessas crianças. Então, vocês vão escrever aqui, né? Como podemos evitar que doenças sejam transmitidas pela água? Vocês já sabem, né? De alguns cuidados que devem ter, né? Como é que podemos adquirir uma doença infecciosa e não perceber? Falei agora há pouco, olhando aqui essa entrevista. Como é que acontece isso? Como é que a gente pode adquirir uma doença infecciosa sem nem perceber? Vocês vão escrever aqui. Segunda questão, complete o esquema abaixo com o nome de todas as doenças infecciosas citadas no texto. Então, aqui nesse textinho, ó, tem o nome de várias doenças infecciosas, certo? Que vocês vão completar esse esqueminha aqui. Se você fosse o prefeito da cidade onde vive, que medidas você acha que seriam importantes para evitar que a população contraísse doenças infecciosas? Essa questão aqui vocês não vão responder por escrito, né? O que vocês acham? Assim, se você fosse prefeito, quais seriam as medidas? A primeira que a gente fala aqui é a questão do saneamento básico, né? Que a gente já vem repetindo muito essa questão do saneamento básico, né? De cuidar da coleta do lixo, né? De tratamento do esgoto, né? O tratamento da água, muito cuidado com a questão da água. Em locais que não existe a rede de esgoto, fazer a instalação, a construção da rede de esgoto, né? E cuidar muito bem da questão da água e da coleta do lixo, né? Sempre higiene é muito importante, evita muitas doenças, muitos problemas, né? E o que você pode fazer para se prevenir dessas doenças? Você, o que você faz para se prevenir dessas doenças? Ou o que poderia fazer para se prevenir? Quais são os conselhos que vocês dariam, né? Agora vamos lá para a página 72. Olha, um mosquitinho aí. Quem será esse mosquitinho? Eu acho que vocês já ouviram falar dele. Explore as páginas da edição especial de um jornal sobre doenças que, para serem transmitidas, dependem de alguma maneira da água. Em seguida, responda no caderno as questões. Aqui vocês vão responder no caderno, tá bom? Coloquem a página, né? Coloquem página 72, questão 5, aí coloca letra A, letra B, letra C e vão responder. Vou fazer a leitura e explicar para vocês, tá bom? Como está nosso saneamento básico? Nesta edição especial, vamos tratar do tema do saneamento básico e de doenças que podem proliferar quando não contamos com um bom saneamento. Dengue, já ouviram falar muito da dengue, né? Todo ano tem a campanha, né, de combate à dengue, né? A dengue é uma doença cujo período de maior transmissão coincide com o verão. Por que isso acontece? Isso porque o clima é favorável à proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença. Ao ser picado pelo mosquito, uma pessoa pode adquirir o vírus causador da doença.
Daí pode vir a apresentar febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, náuseas é enjoo, tá, gente? Ou até mesmo não apresentar qualquer sintoma. Em casos de dengue hemorrágica, a pessoa pode ter sangramento no nariz e na gengiva, manchas vermelhas na pele, dor abdominal e vômitos. Dor abdominal é uma dor na barriga, um mal-estar na barriga, né? Lembre-se de que é sempre importante procurar ajuda médica, pois essa doença pode ser confundida com outras e pode ser fatal. A dengue mata, certo? Se não tomar os cuidados e fazer o tratamento direitinho, mata. Para combater a transmissão da doença, deve-se atacar o mosquito. A gente deve combater o mosquito, né? Uma forma é eliminar os locais onde as fêmeas botam os ovos e as larvas do mosquito se desenvolvem na água limpa, parada e de preferência sombreada. Por isso é importante não deixar que a água se acumule em latas, embalagens, plásticos, pneus, vasinhos de plantas. As caixas d'água devem estar bem fechadas. Fique atento, não vamos permitir que a dengue se espalhe por aí. Então, veja, esses são os cuidados que nós temos que ter, tá vendo? Para que o mosquito não se prolifere, ele não se desenvolva, né? Não se reproduza. Então, nunca permitir que a água fique parada. Eles gostam de água limpinha, não gostam de sujeira não, de água limpinha. Então, uma caixa d'água sem a tampa lá descoberta, vasinho de planta, aquele pratinho que a aguinha do vasinho escorreu, ficou ali paradinho na sombra, fresquinha, eles adoram, né? E aí, depois de um tempo, e principalmente no verão com calor, aqueles ovinhos eclodem rapidamente, aí vem novos mosquitos, né? Contaminados com os vírusinhos e ó, para picar a gente. E a gente pode ser contaminado, né? Então, o que vocês vão responder? No caderno, se organizem, coloquem lá, né? Página 72, questão 5, letra A, né? Qual é o ser vivo que transmite a dengue? Como ele faz isso? Então, vocês vão colocar lá o nome lá do bichinho, lá que tem aqui, ó, no textinho, e como é que ele faz isso? Qual é o papel da água na transmissão da dengue? Ela tem uma função importante, né, na transmissão da dengue. Que tipo de água e o que acontece nessa água, né? Você já ouviu falar de outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti? Converse com o professor e faça uma pesquisa na internet para descobrir que doenças são essas. Então, vocês vão olhar aí, vão lá no Google, coloquem lá, doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Também tem uma campanha aí, há alguns anos atrás, então, que foi uma loucura, né? Tem uma doença também que parece com a dengue, que se confunde muito com a dengue, que dá dor muscular, dor nos ossos, né? Tem umas 3 doencinhas aí que vocês ainda vão descobrir o nome, tá? Que são transmitidas, deixa eu ver aqui. Além da dengue, né? Mais 3 doencinhas aí transmitidas por esse mosquitinho danadinho, certo? Vejam lá, procurem lá e anotem aí. Ó, a tia devia ter dado continuidade aqui. Não, vou dar continuidade agora, tá certo, isso mesmo. Vamos lá, tem outro textinho aqui que eu vou ler e explicar também. Não há casos suspeitos de cólera. Olha, uma outra doença, cólera. Já ouviram falar de cólera? Vamos lá. Quem não ouviu, vai ouvir agora. Ainda não há casos suspeitos de cólera em Alagoas em decorrência das enchentes. A afirmação é da Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria do Estado de Saúde, que reforçou que técnicos têm mantido contato diário com os municípios atingidos e realizando busca ativa de ocorrências de doenças nas unidades hospitalares da capital. Além disso, os técnicos têm realizado monitoramento mensal das águas dos municípios e não têm encontrado o Vibrião colérico, bactéria causadora da cólera. Então, vejam, ó, existe uma bactéria, né, que causa uma doença chamada cólera. E vejam, vocês viram que logo no início aqui vem falando, né, sobre monitoramento das águas. Então, vejam, também é uma doença causada, ó,
Pela água. Mas vamos ver de que forma. A cólera é uma doença que provoca diarreias severas, chama disenteria, bem forte, que podem até ocasionar a morte. É causada por um ser vivo que não conseguimos ver a olho nu. A tia já explicou, o que é a olho nu, Um micro-organismo chamado vibrião colérico. A cólera é transmitida pela ingestão de água e de alimentos contaminados pelo vibrião colérico. Mãos que tiveram contato com a bactéria ou mesmo moscas e baratas podem provocar a infecção. Estas últimas podem acabar transportando o vibrião para a água e para os alimentos. Vejam, então tem lá, a bactéria, você encostou ou pegou em um alimento, alguma coisa que está contaminada, ou utilizou aquela água ali que está contaminada, e aí você pode contrair o vibrião colérico e ficar infectado com a cólera, certo? E então por isso que a tia falou anteriormente que tem que ter muito cuidado com a higiene, tá vendo? Lavar muito bem as mãos, lavar os alimentos, Às vezes quando a gente está na rua, quem gosta de refrigerante, vai, pega uma latinha de refrigerante, abre, encosta. Isso é muito perigoso, Com a mão suja, ou então vai na feira, ali comprou uma fruta, antes mesmo de lavar, já pega aquela fruta e ingere, Às vezes é uma fruta que não precisa tirar a casca, por exemplo, uva, De repente pode estar contaminada, uma fruta dessa, pela água que está contaminada, ou por um contato outro com a bactéria e aí ser contaminado. Por isso que é muito importante a questão da higiene, certo? Agora, letra D, E e F. A F vocês não precisam fazer não, tá? Que aqui é em uma folha avulsa, faça um cartaz alertando sobre os cuidados que podemos ter, tá? E você não precisa fazer o cartaz não, tá bom? Façam a letra D e a letra E. Vamos lá. Letra D. A que doença o texto desta página se refere? Que problemas de saúde ela causa? Então, vocês vão colocar aqui o nomezinho da doença que eu falei aqui, E quais são os problemas de saúde que elas causam, O que existe na água contaminada que causa a doença? Vem dizendo lá, O não vou dar a resposta. Leiam novamente aqui o textinho que as respostas estão bem aqui, estão bem claras, tá bom? Agora, vocês vão responder também a página 75, mas antes vamos lá para a página 74. Vamos ver de novo. Nesse capítulo, você aprendeu o quê? O solo pode ser caracterizado, por exemplo, como sendo rico em humo, em argila ou areia. Abaixo da superfície do solo podemos encontrar água. Lembra que a tia falou sobre os lençóis freáticos, Em casos em que não há tratamento de esgoto, este pode ser eliminado em fossas, Podem ser construídas fossas e ser despejado nas fossas, Doenças infecciosas como a cólera e a dengue são causadas por micro-organismos, aqueles que não podem ser vistos a olho nu, somente com equipamentos, A cólera é transmitida por água contaminada. Já a dengue é transmitida por um inseto que se desenvolve na água durante uma fase da vida deles. Vejam a diferença. Tem relação com a água, mas um é transmitido diretamente pela água contaminada e o outro não. O outro precisa da água, um mosquitinho precisa da água para se desenvolver, para se reproduzir, Então tem um esqueminha aqui, solo e água. Nele podemos encontrar o que a gente pode encontrar no solo? Pode ser rico em argila, areia e humo. E na água? Pode sofrer contaminação, depois pode ser causada por micro-organismos. Os micro-organismos podem causar doenças infecciosas, por exemplo, cólera e dengue. Agora, novamente lá, a água pode ser eliminada no esgoto, pode ser despejado em fossas,
né? Isso aqui é um resuminho, né, do que nós estudamos, né, na aula anterior e nessa aula também. Vocês vão responder página 75, responda com base no que você estudou nesse capítulo. Ao visitar uma cachoeira, uma pessoa coletou água que tinha uma aparência muito boa. Essa água é boa para beber? O que você diria a ela? Lá na cachoeira, o que você poderia dizer a ela? Essa água é boa para beber? Não é? O que vocês acham? Tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Nem sempre, lembra que a tia falou, nem sempre a água límpida, né, cristalina, ela é boa para se beber, né? Você concorda ou não com o que os alunos a seguir falaram? Justifique sua resposta. Vamos ver o que eles falaram, ó. O solo de diferentes locais é sempre igual. Vocês acham que o solo é sempre igual, de diferentes locais? Ele é sempre igual? Assim como a cólera, a dengue é transmitida pela água contaminada. Isso é verdade? Vocês concordam, discordam? E aí vocês vão explicar, tá bom? Responder no caderno, tá vendo, gente? Não, a letra B pode ser respondida aqui. Observe a imagem abaixo, troque ideias com os colegas e emita o seu veredito. Veredito é dizer o que você acha, né? O que você acha que seja verdade ali? O que você afirma? Você acha que a água desse poço é boa para beber? Justifique a sua resposta utilizando os termos do banco de palavras: doença, infecciosa e micro-organismos. Então, vocês vão observar aqui, ó. Existe uma casa, existe uma fossa. Veja, essa fossa aqui, ela está despejando seus dejetos direto no solo, observem. E aqui tem um poço. Será? E agora, será que essa água é boa para beber? Será que a gente tem certeza que a gente pode utilizar essa água? Né? Se tiver risco de usar essa água, por que a gente, né? O risco de consumir essa água. Então tem aqui, ó, vocês têm que usar essas duas palavras no textinho, ó, doença infecciosa e micro-organismo, certo? Então vejam, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a este conteúdo, vocês coloquem lá pergunta, para que a tia possa entender o que vocês querem saber, tá bom? Mas de qualquer modo, vocês ficaram com dúvida? Retorna o vídeo, escuta novamente, lê novamente a questão. Se não entendeu, coloca lá a perguntinha pra tia, tá? Alguma coisa que eu falei aqui que não ficou muito claro, vocês não entenderam muito bem, coloca lá. Se possível, eu respondo lá mesmo, se não, na hora da correção, a tia reforça novamente a explicação, tá bom? Fiquem bem e até a próxima aula.